Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Design da Madrugada e a mais um tutorial. Nesse vídeo eu vou mostrar como fiz esses 3 slides que viralizaram no Instagram e no TikTok usando o PowerPoint. Bom, para começar eu vou utilizar uma imagem que eu já separei aqui no meu dispositivo, selecionado. Eu vou vir em formatar, eu vou recortar na taxa de proporção 16:9 para ficar no tamanho do slide, ok? Tá? Agora eu vou criar a área que eu quero mesclar essa imagem. Então eu vou criar um círculo bem grande. Eu quero um círculo aqui e eu quero um círculo aqui. Então eu dei um Ctrl D aqui para duplicá-lo, certo? Aí o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dar um Ctrl D ou Ctrl C, Ctrl V, vou copiar e vou gerar outra imagem e vou recuar. Por quê? Porque eu vou mesclar duas formas. A primeira vai ser essa maior. Então eu selecionei a imagem de trás primeiro, depois a elipse. Aí eu venho formatar aqui, venho mesclar interseção. Parece que não aconteceu nada, mas aqui está em formato de círculo. Agora na outra imagem de fundo aqui, selecionei também aqui essa forma. Vou vir aqui em formato e vou colocar interseção, beleza? Aí temos um efeito de máscara em cima da imagem. Aí o que eu vou fazer é o seguinte: selecionar as duas imagens com o botão direito, vou em formatar objeto, vou adicionar aqui em efeitos uma sombra, vou aumentar a sombra e dar um desfoque. Eu quero trazer o círculo menor para frente, eu vou avançar ele, então vou trazer ele para frente, beleza? Aí eu já tenho parte do meu desenho montado. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou trabalhar no meu layout, vou deixar ele um pouco mais refinado. Vou aqui inserir um círculo, mais ou menos no tamanho aqui menor, beleza? Aí eu vou colocar o contorno em branco e sem preenchimento, beleza? E a mesma coisa que eu copiei, colei, e vou fazer também aqui no círculo maior. O que eu vou fazer agora é recuar essa forma, tá? Esse contorno. Então eu vou vir aqui, recuar, vou deixar só em cima da imagem principal e agora eu vou enfeitar aqui com alguns círculos também, só que eu vou utilizar uma outra cor e espessura para esses círculos, porque eles vão ficar fora nessa área branca. Vou aproximar aqui, dupliquei, vou diminuir e diminuir a espessura. Dupliquei novamente, vou arrastar aqui para o lado, diminuir um pouquinho e também a espessura. Pronto. Já tenho o meu layout montado. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu já vou copiar as caixas de texto aqui e vou mostrar como eu formatei, tá? Para não perder muito tempo. Deixa eu só retirar aqui as animações, porque vamos reproduzir desde o início. Então, como eu formatei? Eu criei
um título principal, onde eu tenho uma fonte principal. Essa fonte principal é essa aqui. Embaixo eu tenho uma fonte secundária, que é a fonte de apoio, e a fonte principal, que é a Calibri. E dentro são texto, é uma caixa de texto. Para quem não consegue inserir um texto, é só vir aqui, olha, inserir caixa de texto, e aí você coloca seu texto e você pode formatá-lo aqui com ele selecionado. Ok? A única coisa que eu vou fazer agora, o meu fundo ele está totalmente branco. Eu quero deixar ele um pouco cinza. Então, com o botão direito no fundo, eu vou vir em formatar plano de fundo. Eu vou aplicar um cinza. Pronto, agora eu já tenho o slide desenhado. O que vamos fazer agora é animar esse slide. Como eu vou fazer a animação desse slide? Eu vou começar agora com esse círculo e vou utilizar aqui animações, escolha selecionado, e vou abrir o painel de animações. Eu vou trazer para cá um pouquinho. Aqui vou selecionar a minha imagem principal do círculo maior, vou vir aqui na setinha e vou escolher aumentar. Só que eu não quero que ele fique tão grande. Então eu vou fazer o seguinte primeiro, aqui eu vou colocar com o anterior, que eu quero que ele já inicie quando eu entrar no slide. E aqui eu vou em opções do efeito e eu posso escolher o tamanho que ele vai ficar. Então eu vou escolher aqui 115 e um pouco de suavidade no fim da animação. Isso. Agora selecionei ele, vou em pincel de animação e vou adicionar a mesma animação nesse círculo que está só com contorno. Só que eu vou vir aqui, em vez de 115 eu vou colocar 110. E eu vou colocar um atraso de 25. Opa. Atraso de 50, 0,50. Beleza. Agora eu vou utilizar o efeito de surgir, selecionado aqui o meu título, tá? Eu quero que ele venha da esquerda, mas para garantir que ele venha debaixo da imagem, eu vou selecionar tudo aqui, ó. O nosso layout, vou vir aqui formatar e vou trazer ele para frente, porque aí quando rodar essa animação aqui do título, ele vai vir por baixo da imagem, ok? Só que eu quero com o anterior, com duração de 1,25 e com um atraso de 0,75, e vou suavizar a chegada, aliás, o fim da animação. Beleza? Vou selecionar, vou em pincel de animação, vou aplicar a mesma animação, só que vou aumentando o atraso. Aqui também selecionei pincel e aumento o atraso. Aí eu vou ter essa animação. Ok? Aqui eu vou utilizar essa mesma animação nesse círculo. Então, pincel. Vou fazer ele vir um pouco mais rápido. E nesse círculo que só tem um contorno, eu vou aplicar o volante. O efeito volante. Tá? Que ele vai aparecer em forma de volante. Então eu vou colocar aqui com o anterior, só que eu quero 0,75. Agora o que falta são esses círculos que eles estão estáticos. Selecionei todos, vou vir em zoom, com todos selecionados, e já vou deixar todos com o anterior e vou vir aumentando
o atraso de cada um deles, deixando sempre eles montando. Só vou aumentar mais porque o texto está pegando nesses círculos. Vou colocar aqui 1,25 e 1,50. Bom, aí já temos o nosso primeiro slide viralizado, montado, pronto. Rodando. Partimos então para o segundo slide. No próximo slide, vou fechar aqui meu painel de animação. Vou adicionar aqui um novo slide. Vou retirar esse conteúdo. Vou aplicar aqui a cor de fundo também. Já está aplicado, ok? E vou utilizar uma imagem de fundo. Ela já está recortada aqui na proporção certa. Eu só vou retirar a animação. Ok. E eu vou inserir agora a palavra, uma caixa de texto com a palavra Holanda. Eu formatei ela por aqui, mas eu já vou pegar ela com o tipo de fonte já formatada e vou jogar aqui. Então usei a fonte Anton no tamanho 239, cor branca, e eu adicionei aqui com o botão direito, vim aqui em formatar, aqui na opção de texto e efeitos de texto, eu apliquei uma sombra, ok? Aí eu vou vir aqui agora e vou adicionar um retângulo. Esse retângulo eu vou deixar ele sem contorno e com a cor rosa, só que eu vou dar uma transparência aqui assim, certo? E vou adicionar os textos que eu vou utilizar. São todas caixas de textos que já estão formatados, ok? A fonte principal, fonte de apoio e aqui fonte principal também. Vou retirar todas as animações e agora eu vou vir aqui em inserir em imagens. Vou ver aqui imagens online e vou procurar por flores PNG. E vou trazer aqui uma imagem com flores. E ela já vem sem o fundo. Vou retirar aqui esse texto que vem junto. E vou posicionar ela aqui no meu slide. Beleza? E aí temos outro slide que viralizou, bem fácil de montar e bacana porque ele é dinâmico e bonito, né? Então partimos agora para as animações desse slide. Bom, agora eu já posso fechar aqui o painel de formatar, porque eu vou começar com as animações. E a primeira animação que eu vou fazer é com o fundo. Selecionei o fundo, vou vir em animações, abrir meu painel de animações. Ok, e vou escolher aqui o efeito de ênfase de aumentar. Só que eu quero ele com anterior para entrar com slide. Eu quero ele com finalzinho suave
E eu vou aumentar bem aqui para 15 segundos. Porque eu quero que ele venha aproximando bem devagar. Ok? Aí eu vou entrar com esse texto Holanda. Vou vir surgir. Quero que ele venha da direita. Com 1,25. Vou vir aqui, opções de efeito. E vou suavizar o final do efeito. Vou colocar com anterior, porque ele vai entrar com anterior e vai continuar aumentando a imagem de fundo. Só que eu quero que ele saia para entrar esse outro bloco, tá, de texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima de Holanda, da palavra, da caixa de texto, e vou vir adicionar mais aqui. Vou adicionar mais um efeito. E esse efeito vai ser de saída. Eu quero que ele aconteça 1 segundo depois. Tá? Com o anterior. E aí eu vou suavizar aqui também, na verdade, o início. E eu quero a orientação que ele vá para a esquerda, com 1,25. Aí vai entrar a palavra, eu vou ter que dar mais um tempo aqui, de 2. Vai ficar um pouco e depois ela já sai. Vou deixar 2,5. Aí depois de 2,5 eu vou agora aplicar aqui surgir no meu retângulo. Ele vai vir da direita com o anterior e 1,25. Vou vir aqui opções de efeito. Vou suavizar o final dele. E ele vai acontecer quando a palavra Holanda sair. Ok? Vou utilizar o painel de animações aqui para aplicar em todos. Depois eu só vou mudar o atraso. Então vou selecionar aqui pincel, esse primeiro. Então ele vai vir com atraso 0,75. Esse vai ser o segundo. Atraso de 3, pincel, 3,25, pincel, 3,50, pincel, 3,75. E aí temos o efeito do nosso segundo slide. Animações. Ok? Vamos rodar aqui. E mais uma opção de slide. Então vamos criar agora o nosso terceiro slide. Vou aqui aplicar novo slide. Ele já está com a cor de fundo. Vou confirmar. Sim. Aí eu já escolhi a minha imagem de fundo. A única coisa que eu vou fazer é vir aqui em animações, abrir o painel de animações e retirar a animação que já tem da antiga apresentação. Ok? Então tem a imagem aqui, eu recortei ela na proporção 16:9. É só selecionar, vir em formatar a imagem, cortar. E aqui vim taxa de proporção 16:9, ele vai recortar na taxa de proporção certinha do slide. É só encaixá-lo aqui na posição, ok? Aí o que eu fiz nesse slide foi inserir aqui uma forma de retângulo. Nessa forma de retângulo eu usei um preenchimento de um verde meio musgo
e sem contorno, só que esse verde com o botão direito eu vou aqui em formatar e vou dar uma transparência bem transparente e vou duplicá-lo aqui e vou deixar com menos transparência. Beleza? Que nem nos outros slides, eu vou copiar já o texto formatado. Então tá aqui. O meu texto é uma caixa de texto formatado com esse tipo de fonte e o tamanho 60 e a cor branca. Vou retirar essa animação da fonte. Aí você pode vir aqui e aproveitar essa mesma caixa de texto para completar aqui esse slide. Eu vou só retirar a animação, vou vir aqui com ele selecionado, centralizá-lo, dupliquei novamente e vou posicioná-lo, esse aqui no centro. Seleciono ele, vem alinhar, centralizar. Aí o que eu fiz é, para separar essas caixas de texto, eu utilizei uma forma de linha. Então vim inserir formas e uma linha eu tracei aqui, só que o contorno é em branco. Dupliquei e separei aqui o texto também. E aí temos outro slide já desenhado, pronto para inserir as animações. Para esse slide, deixa eu fechar aqui o plano de fundo, deixar só o painel de animação aberto. Para esse slide, eu utilizei esse tipo de animação. Selecionei aqui animações, o surgir também, tá? Então eu estou colocando o surgir aqui vindo da esquerda, esse primeiro retângulo, só que eu quero que ele venha com 1,25 e que ele tenha suavidade no final do efeito, tá? E com o anterior. Aí vou copiar agora pincel de animação no mesmo texto, só que eu vou dar um atraso de 25, um pouquinho mais. Beleza? Vou aqui de novo, selecionei, vou utilizar o pincel, só que nesse segundo retângulo, só que eu quero que ele venha de baixo. Ok? E aqui ele vai esmaecendo item por item. Repare que eu estou selecionando em uma ordem, para depois facilitar aqui no painel de animação, porque eu vou adicionar a mesma animação em todos. Então vou vir aqui em esmaecer, vou colocar com anterior todos e vou começar a dar atraso em todos os textos. E temos nosso terceiro slide animado. Vamos rodar. Faltou apenas um detalhe: a imagem de fundo. A imagem de fundo eu vou vir adicionar e vou também colocar o aumentar. Só que eu quero, com o anterior, eu vou posicioná-lo em primeiro aqui no painel de animação. Vou colocar 15 segundos. E nesses 15 segundos eu quero que ele venha um pouco menor, com 135. Aí eu tenho a imagem vindo com efeito de aproximar, tá? De zoom. Agora sim, vamos rodar todos os slides. Nosso primeiro slide. Segundo slide. E o nosso terceiro slide. Beleza? Então é isso, pessoal.
Eu espero que tenham gostado desse vídeo tutorial. Se gostou, bora ajudar o canal dando o like, beleza? Inscreva-se se você não é inscrito. Toda semana temos vídeos igual a esse aqui no canal, beleza? E compartilhe com a sua turma. Show de bola? Então, diretor, hora de partir. Pessoal, eu agradeço demais do fundo do meu coração para quem ficou até no final do vídeo. Muito bacana. E eu mando um abraço a todos. Fiquem na paz e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal Design na Madrugada. Tchau. Um abraço, fui.